Aleluia. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Você pode ficar de pé, amém? Você que pode. Vamos adorar ao Senhor nesse lugar. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 16. Aleluia. Mateus capítulo 16. Você achou, amém? Apenas o versículo 18 que diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Amém, irmãos? Estudos afirmam que nesse versículo, Jesus estava falando de si mesmo. Ele é a pedra. Ele é o fundamento. Cristo Jesus é o fundamento. E a igreja firmada nesse fundamento, edificada nesse fundamento, construída nesse fundamento, Cristo Jesus, é uma igreja que prevalecerá. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja firmada em Jesus, firmada em Cristo, é uma igreja que prevalece. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse lugar e adorar a Ele. Ele é o fundamento, o edificador, Ele é o protetor da igreja, Ele é o cabeça, Emanuel, Deus conosco. Ele é a pedra angular, como diz a sua palavra, o elemento fundamental. Ele é o fundamento. Ele é o fundamento. Cristo Jesus. Aquele que nós adoramos nesse lugar. Comece a agradecer ao Senhor nessa noite. Comece a adorar ao Senhor nesse lugar. Nós damos liberdade, Pai, ao Teu Espírito Santo nesse lugar, para agir e atuar em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, Senhor. Te damos liberdade, Espírito Santo, nesse lugar. Nós te damos liberdade nesse lugar. E oramos, Pai, para que o Senhor libere sobre nós a revelação de quem Tu és. Queremos carregar, Senhor, a revelação de quem Tu és. Essa preciosa revelação que Pedro carregou e mudou a sua vida. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o fundamento, Senhor, da igreja. E nós declaramos nessa noite no mundo espiritual que Tu és o Senhor. Tu és o nosso Senhor. Tu és Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós Te adoramos nesse lugar. Tu és exaltado nesse lugar, Jesus. Tu és exaltado nesse lugar. A Tua igreja, Senhor, adora a Ti nesse lugar. E nós Te agradecemos, Pai, porque somos livres para fazer isso nesse lugar. Nós somos livres para levantar as nossas mãos e adorar a Ti, Senhor, que és o nosso Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, pela verdade da Tua palavra, Senhor, que nos transforma, que queima em nossos corações. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar conosco, Pai. Muito obrigada pelo Teu Espírito Santo que está em nós e está em nosso meio, nos convencendo, nos alinhando, Senhor.
nos atraindo até a Tua presença, Pai. E a toda a verdade que o Senhor já liberou sobre os apóstolos, a toda a verdade que o Senhor já declarou e já ensinou. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que nos ensina e que nos lembra e que nos revela, Senhor. Nós Te adoramos nesse lugar, Pai. Exaltado seja o Teu nome, desde agora e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Você é livre para adorar ao Senhor nesse lugar. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Não há outro como Tu. Te adoramos, Senhor. De quem é esse amor que me rasga por inteiro? De quem é esse amor que afasta todo temor? De quem é esse amor que me escolheu primeiro? De quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Aleluia. Esse amor que me rasga por inteiro? De quem é esse amor que afasta todo temor? De quem é esse amor que me escolheu primeiro? De quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e Ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, Tu és rei nesse lugar. Senhor é rei, exaltado, digno de toda a honra, de toda a glória. A Tua igreja te adora, Senhor. A Tua igreja te louva, Cordeiro Santo. Tu és um Deus majestoso. Por isso nós te adoramos, Senhor. Adoramos a Ti, Senhor.
a Ti. Santo, Santo. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e Ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre nós cantaremos, Senhor. Pra sempre eu cantarei. Senhor é Rei. Senhor é Rei. Aleluia. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e Ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, Tu és Rei neste lugar. Aleluia, o Senhor é Rei nesse lugar. Aplauda Ele, Ele é digno, Ele é glorioso, Ele é majestoso. Grande é o Senhor, grande é o nosso Deus, aleluia. Grande é o nosso Deus. Aleluia. 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 O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação, Jesus. E nós te adoramos nesse lugar, Senhor. Nós te adoramos porque o Senhor é o único digno de ser adorado. Te adoramos porque o Senhor é o Rei dos reis. É o Rei do nosso coração. Te adoramos porque o Senhor é Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele a quem adoramos. E nós adoramos aquele que conhecemos. Nós te adoramos porque nós conhecemos Jesus. Nós te adoramos porque o nosso desejo é conhecê-lo a cada dia, Senhor. A cada dia, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Pra sempre o Senhor reinará. Pra sempre o Senhor reinará. Pra sempre o Senhor Jesus reinará. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei.
buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Sim, Jesus, o Senhor voltará para nos buscar. Vem Jesus, Maranata, Maranata, Maranata. Aleluia, 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 aleluia. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor. Na tempestade ouvi Sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor. Na tempestade ouvi Sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Oh, 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 Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sim, Senhor. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Aleluia, aleluia, Seu amor me alcançou. 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 Seus pensamentos são
todos preciosos. São todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade, aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou, aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou, aleluia, Aleluia. seu amor me alcançou, aleluia, Aleluia. seu amor me alcançou. Aleluia. Seu amor nos alcançou, amém. Obrigada, Senhor, por esse amor. Quero que você abra comigo 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ofertar ao Senhor nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 9. Versículo 7, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Gostaria de convidar você que vai ofertar ou devolver ao Senhor o seu dízimo nessa noite, a sair do seu lugar e fazer isso com alegria em seu coração. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos orar, irmãos, pelas ofertas. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por cada irmão que ofertou nessa noite. Agradecemos a tua provisão, o teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te damos daquilo que nós recebemos de ti. Muito obrigada. Oramos para que o Senhor possa continuar provendo na vida de cada um nesse lugar, Senhor. Que as tuas bênçãos sejam a cada dia derramadas, Senhor, sobre cada irmão nesse lugar. Oramos para que o Senhor nos dê sabedoria para administrar esse dinheiro, Senhor. Para que em todo o tempo o Senhor seja honrado em nossas vidas. Que a tua igreja cresça, Senhor, em saúde e se firme cada vez mais na verdade da tua palavra, Senhor. Nós oramos e nós te agradecemos nessa noite. Amém. Amém. Aleluia. Você pode sentar no seu lugar. Quero lembrar aos irmãos que nós temos o culto no domingo, nosso culto de celebração às 18 horas. Amém? Lembrando aos irmãos também que o retiro está chegando, amém? Você que ainda não fez a sua inscrição, você pode procurar a liderança do setor vermelho. Nós acreditamos que vai ser um tempo muito precioso, irmãos, naquele lugar. Um tempo de aprendizagem mesmo, onde o Senhor vai estar nos alinhando ainda mais à sua vontade. Amém? Aleluia. Eu acredito que todas as vezes que nós estamos nesse lugar, o Senhor, Ele está nos direcionando
Amém. A nos alinharmos ainda mais à sua verdade, ok? Amém. Eu queria chamar para cá quem vai ministrar a palavra nessa noite. Vai ser a Thaís. Gostaria de chamar ela aqui em cima. Ela tem liderado o setor vermelho e tanto nos ensina, irmãos, com a sua vida, com a sua força, com a sua devoção. E nós somos muito gratos pela vida da Thaís em nossa vida. Eu quero convidar você a estender a sua mão, amém? Nós vamos orar por ela, abençoá-la ainda mais. Pai, nós oramos, Senhor, pela vida da Thaís. E oramos como igreja nessa noite, para que o Senhor possa ministrar através da sua vida, com graça, com sabedoria, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor lhe dê equilíbrio, tranquilidade, que o Senhor possa ministrar no nosso coração nesse lugar, e que o Senhor possa nos dar, Pai, um coração sedento, para viver tudo aquilo que a Tua Palavra tem nos direcionado, Senhor. Que a Tua Palavra possa queimar em nossos corações. E que o nosso coração esteja aberto, Senhor, a toda a verdade ministrada nesse lugar em nossas vidas. Nós oramos, Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Amém. O Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. É uma enorme alegria no meu coração, uma honra também. Na verdade, é uma confusão de sentimentos estar nesse lugar. Está no altar. O altar é um lugar que nos traz temor e tremor diante da palavra do Senhor. O altar é um local de sacrifício, na verdade. É um local onde nós deixamos o nosso eu, a nossa vontade, para que o Senhor seja enaltecido, aonde não há nada de nós e onde há tudo dele. Tudo dele, por ele e para ele. Esse é o lugar do altar. Por isso que é um local de muito temor. Muito temor. Amém. Eu amo muito um versículo que diz assim: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele confundiu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu o improvável, o desprezável, o vil, o menos favorecido, para envergonhar o mundo. Ele escolheu aquele que nada é e aquele que tudo é para ser nada. Ele escolheu para que nenhum homem se glorie, para que nenhuma carne se glorie diante dele. E eu me identifico muito com essa palavra. Eu me identifico muito com essa palavra e eu creio que vocês também se identificam muito com essa palavra. Amém? Porque vocês são coisas loucas desse mundo que o Senhor escolheu para confundir as sábias. Vocês são as coisas fracas desse mundo que o Senhor escolheu para envergonhar as que são fortes. Amém. Amém.
Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Há alguém nos visitando essa noite? Algum visitante? Amém. 1 Reis, capítulo 17. Amém? Amém. O Senhor, Ele ministrou essa palavra ao meu coração já faz um tempo e eu remoendo ela. Não coloquei nenhum tema, tá? Não tem um tema, essa mensagem, ela não tem tema. Amém? Eu vou ler aqui na versão NVI, tá? Vou começar ela com a versão NVI. A partir do versículo 1. Nós iremos ler toda essa passagem, irmãos. Eu queria que você atentasse para toda essa passagem. Eu sei que ela é um pouco longa, mas eu queria muito ler com vocês toda a passagem, tá? Do capítulo 17. Diz assim a Escritura, a palavra do Senhor. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para os alimentar lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e para preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha de vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da dona da casa ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar.
E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho? Dei-me o seu filho, respondeu Elias, e o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdade. Amém. Amém, irmão. Essa passagem, ela relata a história, de uma viúva que estava localizada nessa cidade, Sarepta. Naquele tempo, a palavra do Senhor relata que Israel e as cidades próximas a Israel, ela foi acometida de um período de muita seca. Israel e aquelas localidades vizinhas, eles enfrentaram uma situação econômica muito drástica, porque toda aquela terra foi acometida de uma seca, a falta de chuva. E a Bíblia relata que isso durou durante 3 anos, aproximadamente 3 anos a 6 meses. Aquela terra ficou sem chuva. Amém? E a palavra do Senhor relata que ele deu uma ordem ao profeta Elias. Ele falou: olha, Elias, te levanta. Sai de onde eu te mandei. Elias estava no ribeiro de Querite. Levanta, Elias, e vai para uma localidade, para uma cidade chamada Sarepta. E lá você vai encontrar uma viúva, uma mulher viúva que está naquele lugar, Elias. E eu dei uma ordem a ela para que ela te sustente. O Senhor falou isso para Elias: vá lá, que lá tem uma viúva, uma mulher viúva, e eu dei ordem para ela sustentar você. É uma loucura, né? São as coisas loucas desse mundo que o Senhor escolhe para confundir as sábias. Ele disse que Elias seria sustentado por uma viúva. Uma viúva. Amém? E o Senhor Jesus, ele relata, ele dá ênfase a essa história num sermão em que ele está dando na sinagoga, lá em Nazaré, a cidade dele. Jeliene, você pode me auxiliar? Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. A partir do versículo 24. Amém? Amém. Então Jesus, ele estava na sinagoga, em Nazaré, e ele relata a história dessa mulher. A partir do versículo 24, ele diz assim: e ele disse: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Mas em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no dia de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Sarepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva.
Então, nessa passagem, nós podemos observar que o Senhor Jesus, Ele relatou a história dessa mulher. Ele relatou a história dessa mulher, a viúva de Sarepta. Amém? E o que chamou a atenção do Senhor, e também que chamou a minha atenção enquanto eu meditava essa passagem, não foi o milagre da multiplicação de alimentos, não foi o quanto o Senhor Ele proveu na casa daquela mulher, enchendo a sua vasilha de trigo e a sua jarra de azeite. Eu poderia muito bem enaltecer esse milagre, o milagre da multiplicação, o milagre da provisão. Mas o que também chamou a atenção de Jesus, eu acredito, aqui nessa passagem, porque ele relata isso, foi apenas uma coisa que talvez possa ter passado despercebido por muitos enquanto leram essa mensagem. O que me chama a atenção, o que me chamou a atenção na história dessa mulher, foi o quanto ela recebeu do Senhor a palavra, e mais do que isso, o quanto ela obedeceu, o quanto ela obedeceu a mensagem do Senhor, quanto ela obedeceu uma ordem de Deus, enquanto ela obedeceu a palavra do Senhor. Isso é muito mais grandioso do que qualquer outro milagre de multiplicação. Porque a palavra do Senhor ela está nos revelando que uma mulher estrangeira, a viúva de Sarepta, ela era estrangeira. Ela não era da filha de Israel. Ela não era uma das filhas de Abraão. Ela era estrangeira. Ela era da Fenícia. Ela não conhecia o Senhor. Ela não conhecia o Senhor. Ela não conhecia o profeta Elias. Então, diante disso, é muito mais grandioso uma mulher estrangeira se sujeitar, se submeter, obedecer à palavra do Senhor, do Deus vivo, do que o milagre de uma multiplicação de alimentos. Uma mulher que não conhecia a Deus, mas ouviu uma palavra dele, ouviu uma ordem. Ela obedeceu sem conhecê-lo, sem conhecer aquele Deus. Aquela mulher, ela não tinha mais perspectiva de vida. No que nós podemos ler aqui, ela não tinha mais perspectiva de vida. Era uma mulher sem esperança. A Bíblia relata que quando o profeta Elias encontrou aquela mulher, ela estava juntando gravetos, pedaços de pau, porque ela iria preparar a sua refeição, a sua última refeição. Era a última coisa que ela tinha naquele dia para se alimentar. Era a sua última refeição. E ela não tinha mais esperança, porque a fome, a seca era tão abrangente, era tão forte naquele lugar, em todo o local de Israel, em todas as cidades vizinhas. E ela era viúva, ela não tinha mais um marido que sustentasse ela. Ela só tinha um filho, uma criança provavelmente, órfão, o qual ela tinha que alimentar. Então ela não tinha mais esperança de vida. Então a palavra do Senhor aqui relata que ela disse para Elias que ela não tinha alimento, ela só tinha uma porção de trigo numa vasilha e uma porção de azeite no seu jarro, que ela iria preparar para ela e o seu filho. Eles iriam se alimentar e depois eles iriam morrer, porque ela não tinha mais esperança, porque ela não tinha mais perspectiva. Ela já estava prevendo o seu futuro. Eu só vou me alimentar hoje, que amanhã não tem mais alimento. Nós iremos morrer, porque não tem mais solução para mim. Não tem mais solução para o meu filho. A situação que eu me encontro não tem mais solução. Ela não conhecia o Senhor. Ela não conhecia o Deus que pode todas as coisas.
Ela não conhecia a esperança viva, que é Jesus. Ela não conhecia. Então, aquela mulher... Então, aquela mulher, ela não tinha perspectiva. Ela era mulher estrangeira, era uma viúva, era pobre. Ela era estranha à aliança com o Senhor. Ela não conhecia a Deus. Mas mesmo assim, ela o obedeceu. Ela o obedeceu. Amém. Então isso nos faz entender porque o Senhor ele relata a história dessa mulher, né? Ele diz que nenhum profeta da casa ele tem honra, porque Elias não teve honra na sua própria terra. Elias não teve honra na terra de Israel. O povo de Israel era um povo desobediente. Eles não obedeciam a palavra do Senhor. O Senhor enviava os seus profetas naquela terra e eles matavam os seus profetas, eles não davam ouvidos aos seus profetas. Então o Senhor pensou, se aquele povo não obedece a minha palavra, quanto mais irão honrar o meu profeta. Se aquele povo não me obedece, eles não vão obedecer a minha ordem. Por isso que o Senhor enviou o profeta Elias a uma estrangeira, a uma mulher estranha à aliança dele. Porque os estranhos à aliança são mais obedientes do que os próprios filhos da terra. São mais obedientes do que os próprios filhos da terra. Amém? E o que me chamou a atenção nessa mulher foi a sua obediência. A obediência da mulher diante a palavra do Senhor. E as Escrituras, elas também nos demonstram que há somente um tipo de pessoa o qual Deus ele é favorável. Há somente um tipo de pessoa ao qual Deus ele é favorável. Amém? Jeliene, você pode colocar em Isaías, capítulo 66. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 2. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Diz assim, Isaías capítulo 62, versículo 2. Porque todas as coisas têm feito a minha mão, e todas aquelas coisas vieram a existir, diz o Senhor. Todavia, para este homem eu olharei, para aquele que é pobre e de um espírito humilde e treme diante da palavra de Deus. Amém? É para aquele homem pobre e humilde e de um espírito humilde e treme diante da palavra de Deus. Deus, ele é favorável ao homem pobre e abatido de espírito, aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que lhe obedece.
Então, acredito que foi isso que chamou a atenção de Jesus. E foi isso que chamou a atenção de Deus naquela mulher. Deus olhou para o coração dela, o quanto ela era humilde, o quanto ela tinha um coração contrito e que tremia diante da palavra dele. Foi o coração daquela mulher que agradou ao Senhor. Não foi o estado dela. Deus, ele não se comove somente com o nosso estado financeiro. O quanto você passa fome, o quanto você não tem alimento, o quanto você é doente. Ele não se comove com a nossa situação financeira, socioeconômica, não. O que favorece ao homem diante de Deus é um coração obediente, é um coração contrito, um coração quebrantado, é um espírito humilde. Esse sim é um coração que agrada ao Senhor, que chama a atenção do Senhor. É sobre ele que as misericórdias do Senhor irão ser derramadas. Porque o Senhor diz que as minhas misericórdias alcançarão aqueles que me amam e que obedecem meus mandamentos. É a esse povo, é essa pessoa de coração humilde, de um coração obediente, que é favorável ao Senhor. Amém? Eu acredito que também foi o que agradou o coração do Senhor diante daquela oferta daquela viúva. Era também uma viúva pobre. Lá em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41, relata a história de uma viúva pobre, que ela ofertou, não um pouco que ela tinha, mas ela ofertou tudo o que ela tinha naquele momento. Eu acredito que a atitude daquela viúva também, em fazer aquela atitude, aquele ato, foi diante de uma palavra do Senhor que ela recebeu. Porque aquela mulher tinha um coração obediente, ela também tinha um coração contrito, um espírito humilde. Eu acredito naquele momento ela foi também direcionada uma palavra do Senhor e ela obedeceu e foi e ofertou tudo que ela tinha. A palavra não diz mais nada sobre aquela mulher, ela não conclui o que aconteceu depois com aquela mulher, mas eu acredito que Deus favoreceu aquela mulher de uma certa forma. Nós não podemos ver esse relato na Bíblia, mas eu creio que diante da atitude daquela mulher de obediência, o Senhor favoreceu ela. Ele favoreceu aquela mulher. Amém? E diante dessa palavra, o Senhor ele me mostrou que diante da nossa obediência, Ele nos leva a alcançar as suas promessas. Diante da nossa obediência, nós somos levados a alcançar a promessa do Senhor para as nossas vidas. Amém? E eu pude observar, o Senhor pôde me mostrar duas promessas que Ele fez para aquela mulher, aquela viúva, a viúva de Sarepta. Aqui no versículo 14, o Senhor diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a barrica de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Amém? Então, uma das promessas que o Senhor me mostrou que Ele fez àquela mulher foi que Ele mandaria chuva. Ele mandaria chuva sobre aquela terra. A situação dela ia passar.
E depois que a situação dela passasse, aquela situação que ela estava se encontrando, ele ia mandar algo muito melhor, muito maior do que ela esperava. Ele ia enviar chuva sobre a terra. Sobre a terra. Era algo que ela não pediu para ele. Mas ele conhecia a necessidade, ele conhecia o coração daquela mulher, assim como ele conhece o meu coração e conhece o seu coração. Ele fez uma promessa a ela, que ele iria mandar chuva sobre aquela terra, sobre a terra seca, sobre a terra árida. Aquela mulher não conhecia a Deus. Era uma terra seca. Ela não tinha a presença do Senhor. Era uma terra árida. Talvez o coração daquela mulher estava tão seca, que já começou a provocar rachaduras, uma terra rachada, que provocou fendas tão profundas no coração dela, a qual só o Senhor viu, só o Senhor conhecia o coração daquela mulher. Uma terra cheia de fendas, cheia de problemas, enfermidades, miséria. E a terra seca, ela precisa da chuva. Toda terra seca precisa ser molhada pelo Senhor. Ela precisa da chuva do Senhor. A terra seca precisa da provisão do Senhor. Amém. Talvez aqui nesse lugar tem pessoas que são terra seca. Talvez alguém que esteja ouvindo essa mensagem seja uma terra seca. Você conhece uma terra seca. Talvez na sua família tenha alguma terra seca, no seu trabalho. Alguém que você conheça é uma terra seca. E ela precisa ser encharcada. Ela precisa ser molhada pelo Senhor. Ela precisa da chuva do Senhor. Talvez você está precisando de chuva nesse momento. Talvez a sua família está precisando de uma chuva de Deus. Uma chuva de salvação. Uma chuva de cura, de libertação. Talvez você esteja precisando de uma chuva. Chuva de santidade. Chuva de obediência. A chuva na sua situação financeira. Qual é a chuva que você está necessitando do Senhor nesse momento? Qual é o local que o seu coração precisa da água viva? Deus, Ele quer derramar chuva no nosso coração. Ele quer derramar chuva no coração da sua família, nessa igreja. Ele quer molhar, Ele quer derramar a sua chuva. E o homem, ele não tem poder sobre a chuva. Somente Deus tem poder para liberar a chuva. Não está sobre o domínio do homem, mas está sobre o domínio de Deus. Somente Ele tem o poder para liberar a chuva sobre a terra que necessita ser molhada por Ele. Somente o Senhor tem esse poder. E talvez nessa noite Ele queira molhar essa chuva, essa terra seca. Essa noite Ele quer dispensar a sua chuva sobre as suas necessidades. Como é que está o teu coração?
Qual é a necessidade do teu coração? Será que ele está tão árido? Já se tornou um solo infértil? Porque não tem chuva? Já não produz frutos? Está tão seco? Necessitando ser molhado? Ser encharcado? Aleluia! A sua família está necessitando da chuva do Senhor. A sua célula, o seu ministério. O profeta Joel, ele libera uma profecia. Joel, capítulo 2. Ele libera uma profecia. A profecia que ele libera naquela época, onde ele fala no capítulo 2, seria um derramar. O derramamento do seu espírito. Derramamento do espírito. Mas antes dessa profecia, a profecia dele é no capítulo 3, mas antes da profecia dele, no capítulo 2, ele declara que para que que aconteça essa profecia do derramamento do seu espírito, é necessário uma preparação. A terra, ela precisa ser renovada. Ela precisa ser renovada. Nós podemos ver isso em Joel, capítulo 2, versículo 23 e 26, por favor. Abra sua Bíblia. Joel, capítulo 2, versículo 23 e 26. Amém? Amém? Então a palavra do Senhor diz assim, capítulo 23, versículo 23 do capítulo 2 de Joel. Então alegrei-vos, filho de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a chuva temporã moderadamente, e Ele fará descer sobre vós a chuva, a temporã e a serôndia no primeiro mês. Amém? O Senhor lhe declara, revela através do profeta Joel, que Ele mandaria o derramar do seu espírito, mas que para que houvesse o derramamento do seu espírito, era necessário que houvesse uma preparação naquela terra. E continua no versículo 24. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. E restituirei a vós os anos em que a locusta comeu a lagarta, e a lagarta verde, e a lagarta de borboleta e a tarturana, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos satisfarei, e louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu maravilhosamente para convosco, meu povo, nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, seu Deus, e ninguém mais, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Amém? Então o Senhor disse que Ele viria com uma provisão sobre aquela terra. Porque Ele vos dará a chuva temporã moderadamente, e Ele fará descer para vós a chuva, a temporã e a serôndia. Então Deus, Ele tem um derramamento do seu Espírito sobre o seu povo,
mas que para que isso aconteça, Ele precisa renovar aquela terra. Ele diz: olha, eu vou derramar sobre ti, sobre a tua terra seca, eu vou lançar sobre você a minha chuva, a temporã e a serôndia. O que o Senhor está querendo dizer? Ele está dizendo: olha, eu vou lançar sobre a terra seca, a tua terra seca, a minha primeira chuva, a chuva da provisão, a temporã. E ela irá molhar a sua terra seca, o seu coração, para que a semente seja semeada. E logo depois eu vou enviar a serôndia. A serôndia é a última chuva. A serôndia é a chuva que irá regar aquela terra seca, para que ela possa o quê? Produzir frutos, para que ela possa crescer. E produzir frutos, ter colheita. Então o Senhor disse que Ele iria enviar a chuva. Essa chuva que vem fora de época, sobre as nossas necessidades, que é a nossa terra seca. Ele diz: olha, ainda tem esperança para você. Tem esperança para a terra seca. Me obedece que eu vou enviar a primeira chuva, a temporã. Ela irá encharcar o teu coração, ela irá preparar o terreno, ela irá preparar a terra para que a semente seja lançada naquela terra. Depois eu venho com a minha última chuva. Essa chuva, a serôndia, ela irá encharcar a sua terra, irá encharcar o seu coração. Ela irá lançar a sua água sobre aquela semente que está lá, plantada naquela terra. E essa semente vai crescer, essa semente vai germinar, essa semente vai produzir fruto, essa semente vai dar colheita. Então essa é a promessa do Senhor sobre a nossa vida. Essa é uma promessa do Senhor sobre as nossas famílias. Foi a promessa que Ele fez para aquela mulher: olha, eu vou enviar chuva sobre essa terra. Eu vou enviar chuva, eu vou molhar essa terra seca. Eu vou molhar o teu coração, porque eu conheço a tua necessidade. Eu sei que tu precisa ser molhada, somente eu posso molhar essa terra seca. Ainda há esperança. Aquela mulher, ela não tinha mais esperança. Mas Jesus diz que ainda há esperança. Ela há esperança para sua família. Ela há esperança para você, líder de célula, que perdeu a esperança. Ela há esperança para essa igreja. Jesus, Ele vai vir com a sua provisão, com a chuva temporã, com a chuva serôndia sobre a terra seca. Mas é preciso você obedecer. Ele vai vir com o derramamento do seu Espírito sobre essa igreja, sobre a sua vida. Mas é necessário que você obedeça, como aquela mulher, como aquela viúva, que você obedeça. E a condição para essa obediência, como diz a palavra em Joel, é o arrependimento. Para que venha o derramar do seu Espírito, nós precisamos nos arrepender, obedecê-lo com arrependimento. Arrependimento. Nós só vamos provar também dessa promessa se nós nos arrependermos, se nós obedecermos ao Senhor com arrependimento. Arrependimento. Arrependam-se. Volte ao primeiro amor. Volte às suas primeiras obras. Rasgue suas vestes. Rasgue suas vestes. Mulher, seja submissa ao seu marido. Mulher, seja submissa ao seu marido, seja submissa ao Senhor. Porque esse é um coração que agrada a Ele. É um coração obediente, que se submete à palavra dEle.
Filhos, honrem seus pais, obedeçam. Obedeçam a liderança constituída sobre a sua vida. Na profecia de Joel, ele diz que ele derramaria do seu espírito sobre seus filhos. Seus filhos e suas filhas, eles iriam profetizar. Os velhos, eles teriam sonhos. E os jovens teriam visões. Os jovens teriam visões. Está na hora de ter visões, jovens. Está na hora de ter visões. Visões. Somente a visão de Jesus irá nos fazer permanecer em obediência. A revelação da glória dele irá nos fazer permanecer em obediência. Você precisa ter visão de quem Jesus é. Você precisa ter a visão de quem é o Senhor, para que a sua visão não seja mais turva, mas que você possa ter a visão do Senhor, para que você possa permanecer em obediência, jovem. Está na hora de ter visão. Eis o tempo que o profeta, ele proferiu aquela profecia. Chegou o tempo de nós termos visões. Amém. Ainda há esperança para a terra seca. Ainda há esperança para a terra seca. E outra promessa em que eu pude ver, que o Senhor fez para aquela mulher, onde ele diz no versículo 16: e a barrica de farinha não se consumia, tampouco do cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por meio de Elias. Então, mais uma promessa que o Senhor me fez ver, que ele fez para aquela mulher, foi a promessa de vida, a promessa de salvação. Ele diz que o alimento ele não ia faltar, que a farinha não ia acabar e que o azeite ele não ia acabar. E isso nos mostra que o Senhor estava prometendo vida. Olha, você não vai morrer. Você achava que você ia morrer porque não tinha mais alimento? Que você ia fazer a última refeição, mas depois você ia morrer? Não é necessário, você não vai mais morrer. Porque eis que o alimento ele não vai acabar. Assim diz a palavra do Senhor, o alimento ele não vai acabar. E por isso você vai continuar a ter vida. O seu filho vai continuar a ter vida, porque tem alimento. Tem alimento. Tem salvação. Jesus é esse alimento. Jesus é o pão vivo, é o alimento que não perece. Ele é o pão vivo. Aquele que come dele nunca mais terá fome. Aquele que bebe da sua água nunca mais terá sede. Então você não vai morrer, mulher. Você tem vida. O seu filho vai ter vida. A sua família vai ter vida. Você terá vida. Porque você está em Jesus. E somente em Jesus nós encontramos a vida. Porque Ele é a própria vida. Então a promessa que o Senhor fez para aquela mulher foi vida, salvação. A palavra do Senhor diz mais adiante, em que o filho daquela mulher, ele adoeceu, ele ficou doente. E logo em seguida ele morreu. Ele ficou doente e morreu. Mas Jesus, Ele é a ressurreição. Ele é a vida. Aquele que crer nele,
ainda que morra, ele viverá. Essa é a palavra do Senhor. Eu sou a salvação, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O filho daquela mulher, ele perdeu a sua vida. Mas Jesus o trouxe de volta. Jesus o trouxe de volta. Somente em Jesus nós encontramos a vida, a salvação. A salvação. Meditando nessa palavra, esses tempos, o Senhor, Ele falava ao meu coração. Ele falava ao meu coração e eu ainda não tinha entendimento do que Ele estava querendo dizer. Ele me levava a vários versículos, várias passagens da palavra dEle, em que filhos eram mortos, filhos doentes. Mas pouco depois eu pude compreender o que o Senhor estava falando ao meu coração. Se tornou claro. Eu perguntava, Senhor, mas por quê? Eu não entendia por quê. Por que o Senhor está me levando a essas passagens? Por que várias passagens de filhos perdendo suas vidas? Aqui nas Escrituras, filhos doentes. Porque aqui nesse lugar existe muito filhos doentes. Filhos doentes e que já perderam suas vidas. Eu falo de filho físico e filho espiritual. Filho espiritual. Talvez você já perdeu a esperança por causa do seu filho, da sua filha. Nesse lugar, há muitos filhos doentes e que já perderam suas vidas em decorrência da desobediência da palavra do Senhor. Filhos físicos e filhos espirituais, doentes e mortos. E o Senhor diz para você, pai, para você, mãe, não clame sozinho. Não clame sozinho pela morte do seu filho. Você está vendo ele sem vida. Você está vendo ele doente. Não clame sozinho. Reconheça a condição do seu filho. Reconheça. Reconheça que você precisa de ajuda. Não clame sozinho. Procure alguém que possa clamar pela vida dele junto com você. Não clame só. Ainda há esperança para o teu filho. Ainda há esperança para a tua família. Jesus pode trazer de volta a vida do seu filho, mãe. Do seu filho, pai. Do seu filho, líder. Ele pode trazer a vida do seu filho de volta. Ele pode curar o seu filho. Não tente esconder a situação que você enxerga do seu filho, mas reconheça que ele precisa de vida. E você não pode lutar sozinho. Você precisa de ajuda. Você precisa buscar alguém que possa clamar a Deus com você pela vida do seu filho. Porque ainda há tempo, ainda há esperança para ele, há esperança para sua família. Há esperança para sua família. Há esperança. Pais, você tem colocado em prioridade a vida espiritual do seu filho? Líder, você tem colocado como prioridade a vida do seu filho? A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino, o meu reino e a sua justiça. Aquela mulher, ela colocou em primeiro lugar o reino de Deus,
a ordem do Senhor. Ela disse, não, eu só tenho essa quantidade de comida, mas eu vou obedecer à ordem desse Deus. Eu vou fazer o que esse homem está me pedindo, eu vou fazer o bolo para ele, depois eu faço para o meu filho. Depois eu me alimento, vou fazer o que ele me pediu, o que o Senhor me pediu. Depois eu vou me alimentar com meu filho. Isso mostra que ela colocou em primeiro lugar o reino de Deus. E você, pai, você, mãe, você, líder, você tem colocado como prioridade a vida espiritual do seu filho? Você se conforma em você estar nesse lugar hoje e o seu filho ficou na sua casa? Você se conforma com isso? Em você vir para esse lugar e o seu filho ficar na sua casa? O seu filho ficar em outro local que não seja esse lugar? Você se conforma em ler mais a palavra de Deus do que seu filho? Em ver que ele não tem fome pela palavra do Senhor e você diz, está tudo bem. Você se conforma em seu filho não frequentar, não participar da célula. Mas você vai. Porque é prioridade para você. Você vai para a célula, mas o seu filho não vai. O seu filho não dá satisfação, ele não honra o compromisso, ele não honra, ele não busca o reino de Deus. E para você está tudo bem. Eu estou indo para a minha célula, mas o meu filho não vai. E está tudo bem. Meu filho não vai para o culto, está tudo bem. O meu filho não tem o mesmo caráter que eu, mas está tudo bem. O meu filho não conhece a Deus. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Você tem colocado como prioridade a vida espiritual do seu filho? Líder, seu discípulo está sem saúde, está sem vida, e para você está tudo bem? Não. O Senhor, Ele tem uma promessa, a promessa de vida. A promessa de vida. E só podem adquirir essa promessa aquele que obedece. A obediência. É a obediência à palavra do Senhor, a voz de Deus, a voz do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz que o Senhor, Ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e eu cearei com ele. O Senhor, Ele deseja nos alimentar. O Senhor, Ele deseja nos dar vida. Ele quer ceiar conosco. Ele quer ceiar com você. Ele quer alimentar o seu filho, Ele quer alimentar a sua família. Ele quer alimentar você. Chega de miséria. Chega de pobreza. Chega de fome. Chega de doença. Chega de morte. Ainda há esperança. Há esperança. Há esperança. Ele está à porta. Aquele que ouvir, Ele irá abrir e vai ceiar com ele. Ele vai alimentá-lo. Ele vai trazer vida. Vida. Salvação. Salvação. Salvação sobre a sua casa. Salvação sobre esse lugar.
salvação sobre seus filhos. É isso que o Senhor deseja, essa é a promessa do Senhor. Salvação, vida. Vida sobre esse lugar. Vida sobre o seu ministério. Vida sobre a sua igreja, sobre a sua família. Eis que parece ser viva, mas és morta. Deus, Ele deseja dar vida ao que está morto. Molhar a terra seca. Molhar a terra seca. Amém. Você que deseja e que pode ficar de pé. As promessas do Senhor só podem ser alcançadas mediante uma atitude de obediência. A obediência à sua voz, à sua palavra. Se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Se você ouvir a minha voz, abra a porta. Eu desejo ceiar com você. Eu desejo trazer vida a você, salvação. Feche seus olhos nesse lugar. Feche seus olhos nesse lugar. E se esse é o desejo do seu coração, você ouvindo essa mensagem, se você deseja, clame ao Senhor. Comece a orar pela sua vida, a orar pelos seus filhos, a orar pela sua família. Comece a orar. Feche seus olhos. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor nesse lugar, para que Ele possa vir com a sua provisão sobre a sua terra seca. Para que Ele possa vir com vida, aonde há necessidade de vida. Pai, mãe, comece a orar pelo seu filho. O seu filho que não tem mais vida. Ainda há esperança para ele. Não pense em você que não há mais esperança, mas há. O Senhor está dizendo que há esperança. Senhor, há esperança para aquele que não tem mais vida. Clame, comece a orar pelo seu filho, mãe. Pai, não desista do seu filho. O Senhor quer trazer vida. Até minha adoração. O Senhor quer trazer vida sobre ele. Já não passam de canções, de palavras repetidas. Comece a orar pelo Senhor, que Ele possa vir com vida sobre a vida do seu filho. Senhor, minha oração. Líder, comece a clamar pela vida do seu filho. O Senhor quer restaurar. O Senhor quer encharcar o coração dele novamente, para que ele possa produzir frutos. O Senhor quer derramar do seu Espírito sobre esse lugar, sobre a sua vida. Mas é necessário que você obedeça. É necessário que você obedeça. Comece a clamar pelo Senhor. Pela sua chuva, a chuva de provisão. Ainda há esperança para a terra seca. O Senhor quer fazer da sua terra seca pastos verdejantes. Ele quer produzir colheitas. Quer fazer uma terra fértil. Ele quer molhar o pó com sua água. Ele quer moldar você. Ele quer fazer de você um barro nas suas mãos, para moldar de conforme a sua vontade. Deixa-se ser
água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Oh, deixa a água descer, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Vem nos inundar, Senhor, vem nos encher, Senhor, a tua presença. Nos encher, Senhor, até transbordar. Nos encharcar, Senhor, com a tua presença. Nos inundar, Senhor, vem com a tua glória sobre nós. Vem com teu poder, Senhor, restaurar corações. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória sobre os nossos corações, Senhor. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu,
o Deus Emanuel, enche-me, enche-me. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Enche-me até transbordar, Senhor. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar, Senhor. Até transbordar, Senhor. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluias, te adoramos, Jesus, te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Glórias, Jesus. Ainda de olhos fechados, irmãos. Tem alguém que deseja reatar sua aliança com o Senhor nesse lugar? Estava afastado e deseja renovar sua aliança com o Senhor? Que precisa dessa chuva, que precisa desse renovo. O Senhor quer vivificar a você. Amém? Nós queremos apresentar aqui o Vitor, o Celson Vitor. Vou pedir para ele vir aqui à frente. O Vitor aceitou a Jesus na célula Peniel. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor por ele. Glória a Jesus. Vem mais aqui na frente, Vitor. Pode vir mais um pouquinho aqui na frente. Nós vamos orar pela vida dele. Amém. Levante suas mãos. Tem mais alguém que deseja, irmãos, aceitar o Senhor? Hoje é noite de salvação. Aleluia. Mais uma, Senhor. Aleluia. Nossa irmã também deseja aceitar o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos, porque a festa nos céus. A festa nos céus quando um pecador se arrepende. Aleluia. Estenda sua mão para cá, irmãos. Vamos orar pela vida deles. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada, Jesus. Como nós precisávamos, Senhor, dessa palavra, meu Deus. Nós agradecemos a ti, Senhor. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor fez nessa noite, meu Deus. Eu oro pela vida, meu Deus, desses dois adolescentes aqui, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor os guarde de todo o mal. Meu Deus, no nome de Jesus, que eles possam fugir da aparência do mal, Senhor. Que eles possam viver uma vida, meu Deus, de santidade, de uma vida contigo, Senhor. Que o Senhor hoje, meu Deus, possa renovar a vida deles, Senhor, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, Pai. Assim também, meu Deus, eu oro por nós, pelo nosso coração, pelo coração da tua igreja, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo culto dessa noite. Muito obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez em nós. Nós agradecemos ao Senhor, meu Deus. No nome de Jesus, eu oro para que o Senhor também nos leve na tua paz, debaixo das tuas asas, na tua segurança, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, cheio de ti, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Líderes, amanhã temos reunião à noite, tá bom? Não esqueça, por favor, 20 horas. Reunião com todos os líderes de célula amanhã.